Eu sou, sabe o que eu sou? O streaming do seu pai é a TV aberta. Entendeu? A TV aberta tá morrendo. Eu tô aqui, ó, vivíssima. Porra, então vamos começar mais um, né? O terceiro episódio aí dessa terceira temporada do Lugar Nenhum. Com uma reclamação. Quem que vai reclamar? Eu tenho um caos, mas é uma reclamação também. Então manda ver. Tá valendo. É a segunda vez já. Que infelizmente eu tô saindo da Trajano e alguma coisa muito triste me acontece. Eu não sei o que tem naquela rua. A gente sabe o que tem. Eu não sei. Você Não sei é não. melhor do que Mas olha ninguém só, sabe. Eu tava descendo ali, ó, eu fiz uma decisão de voltar pra casa a pé. Pra quem não sabe, a Trajano aqui, ó, pra quem ouve de fora, não volte pra casa a pé da Trajano. Não volte. Eu tava indo, como é que é o nome daquela rua que passa na lateral do Miller ali? Mais custosa? Deve ser. Tava descendo ali, assim, eu não tava em situações muito interessantes pra você sair andando na rua. Não tava sóbrio. Exatamente. E aí alguém percebeu, né? O maluco que tava ali cuidando percebeu. Uhum. E aí sempre que eu passo alguém que tá sozinho na rua, eu olho pra trás pra ver qual que é a movimentação da pessoa. Na hora que eu olhei pra trás, ele tava fazendo exatamente assim, ó. Apontando pra mim. E aí eu fiz assim e voltei na direção dele. E aí ele desistiu. Então não é uma reclamação, é um agradecimento. Obrigado. Obrigado por desistir. É a segunda vez já, da outra vez eu corri na direção oposta, funcionou também. Então, por enquanto, tô invicto, Trajano, você não me E pega. tá ganhando repertório, né? Então, Repertório, pô. correr dá certo e ir em direção também. Exato, porque o que eu pensei, né? O cara aqui, ele só avisou a molecada, né? Não vou em direção à molecada, que deve ser uma molecada braba. Não era ele. Senão não tava ali só Esse observando. malucão aí eu tanco, né? Esse aqui eu tanco. Os outros que estão lá embaixo, que estavam já preparados, eu acho que vou passar. Voltei, eles seguiram a vida, esperaram um próximo trouxa, que não vai olhar pra trás. Saí ileso. Não, foi boa, porra, foi boa. Você tem uma reclamação? Talvez a reclamação que eu tenho mais recente, não é muita coisa, mas tentei Nossa. assistir o show do Tu no Lollapalooza. Tava na expectativa e os caras liberaram imagem aberta só. Então foi meio anticlímax. Queria mostrar pro meu primo que não conhece, tentar empolgar ele. Ele ficou reclamando o show inteiro que não conseguia ver porra nenhuma. E tava certo, né? Tava certo. Assim, quem conhece a banda até daria pra, né, desconfiar que seria alguma coisa assim, né? Eles tocaram o quê? 2 músicas? Daí deu 2 horas? Foi mais ou menos isso. Acho que foram 7 músicas. Um show Que de 1h30. isso? Bom, Por aí. Tá já, maluco, então Uma eu horinha. lembrei de uma reclamação também que envolve show. Eu queria muito ver o show do Fontaines DC. E daí eu comprei o ingresso do show do Fontaines DC, que eles iam fazer um show fora do Lollapalooza lá em São Paulo. E daí o show era na quarta-feira. Segunda-feira eles cancelaram todos os shows da América do Sul. E daí fui pra São Paulo e esses filha da puta não tocaram porque o cara teve uma hérnia de disco. Ele é E jovem. você já estava lá quando soube? Não, eu não tava lá. Tipo, eu ia na terça. Eu soube um pouco antes. Mas o Airbnb não devolvia o dinheiro, então eu falei, então vamos pra São Paulo ver o Foi conflito. passear. Viu música? Não, mas o Dead Fish fez um show No metrô? No metrô. Você viu? Ah, Tá aí a fiquei reclamação. muito empolgado aqui. É, foda. Esse aí foi foda. Mas eu vi o vídeo é pica. Massa, né? Legal, Mas o legal. vídeo dava pra ver de Curitiba. Dava. Dava pra ver. E o São Paulo, assim, vários horrores, né? Vários horrores. Com todo respeito aí, todos os nossos ouvintes de São Paulo, a grande massa que ouve o nosso podcast, tá representando aí São Paulo. O Muito Corinthians obrigado. ganhou o Paulistão, eu vi de um bar. Daí isso foi Nossa. engraçado. Nosso podcast comenta futebol. Vamos falar então do que é o primeiro... Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Você deve estar se questionando aí, porra, mas tem 3 pessoas e geralmente são só 2, né? 2 falando várias merdas. Hoje serão 3. Quem é o terceiro elemento? Se você acompanha, né, faz tempo, você já sabe quem que é o terceiro elemento. Mas caso você não saiba, por favor, se apresente, Rafael. Quem é você? Eu sou Rafael Walter, figurinha carimbada aqui do podcast. Toda temporada vai ter aqui. O primeiro dos muitos que vão vir mais de uma vez. Não. Não, Ou talvez o primeiro e único. nem que vai vamos vir. explicar muito sobre isso que vai ficar ruim. Ficou confuso antes de começar. É melhor deixar quieto. Mas eu sou músico, tenho uma banda com o Diogo. Escutem nossa banda, sigam nossa banda, consumam músicas da nossa banda, Escápula. Obrigação do prazo não é um descanso.
faço o que me amarra e me prende. Eu sei que você Isso, boa. Importante falar o nome. É, eu achei que Qual que é o cara... arroba do Instagram? Escápula.band. Band, Porque eles isso. são americanizados, né? Pra quem ouviu o resto dos episódios sabe que a gente ama Não, os Estados aqui a Unidos. gente sabe que cada vez é tirando letra, então se pesquisar em inglês vai achar, se pesquisar errado vai achar também. Como é que é escápula em inglês? O... Eu acredito. eu Então, vou acreditar não sei, nessa. eu então pensei ficou só no difícil. band. No só. band, que tá no final. Porque daí o nome tem que saber, né? Justo. É Se legal, procurar né? só band, acho que não é a primeira que aparece. Não, se for ponto, talvez. Mas eu acho que já tinha algum arroba escápula, né? Alguma pessoa já tava usando esse. Não dá pra ser a ilusão da individualidade na sociedade de mercado, né? A gente não é Pra tão, quem esse segue é esse o podcast clássico, já ouviu esse é o essa frase. clássico. a gente não é tão inovador assim, né? Mas Não, escápula ninguém é, né? band... Ninguém não é. foi pra- Nossa. Mas, Além- o lance mas não, assim- o lance é não ser original, de fato. Porque se você é original, ninguém vai achar porra nenhuma, né? Sim. Nossa. Mas assim, além de músico da banda Escápula, Além de música, Tem mais eu trabalho coisa, cara, não é uma coisa só. com som pra cinema, que Olha eu aí. acho que vai fazer ligação com o tema desse episódio, né? Eu trabalho É. com Foley, Perfeito. com pós-produção de som pra cinema. eu tenho especialmente com certeza Foley. aqui que você não sabe o que é Foley, mas você vai sair daqui conhecendo tudo. Baby, eu não nasci pra agradar você. Agora já sei qual é o. É o nosso tema aí, a gente trouxe o Rafael, a gente também convidou o Danilo, mas o Danilo não pôde vir hoje. O lance é pra gente falar... Qual que é pra eu olhar? De novo isso? Nessa aqui? Eu tinha que acertar alguma vez, né? Hoje a gente vai falar sobre Beleza Fatal e Foley. E música também. Beleza Fatal aí, a grande novela de streaming que deu certo pra caralho. E daí a Rede Globo foi tomando. Quem fez o Foley do bagulho foi o Rafael e o Danilo. Mas, como eu disse, o Danilo não pôde vir, então o Rafael vai explicar pra gente um pouco aí sobre o que é, mas basicamente quase tudo que a gente vê de audiovisual tem Foley, pra não falar tudo, mas a gente não sabe direito, ou então não conhece o que é a área. Nem percebe, né? Nem percebe, porque parece que foi gravado junto, mas na real É. não, você foi enganado. você foi Dependendo enganado. da estética, assim, da série, não ser percebido é sinal de um bom trabalho ali, né? Olha aí, Né? o cara, às vezes ele é um homem invisível. É. Às vezes. Não Pô, sei se com foi todo um elogio respeito, ou uma com todo crítica, respeito, né? com todo respeito, respeito máximo. Chique, ninguém vai me parar. Yeah. Então, Foley basicamente seria como a sonoplastia das ações e interações humanas numa obra audiovisual, né? Então, para ser mais claro, sons de passos, sons de toques na pele, na roupa, sons de envolvendo bocas, beijos, Quando bebidas, tem uma né? cena sendo gravada de Foley, em que o cara tá... Eu vi esse vídeo aí em algum dos vídeos de vocês. Tá pegando uma pá e enfiando na areia e jogando, isso aí vocês estavam gravando o quê? A gente tava gravando uma outra série parecida com Beleza Fatal, da Netflix, chamada Olhar Indiscreto. Olha aí. Teve uma temporada só. Que a personagem foi enterrada viva. Então a gente então tava era gravando. literal. Enfim, tão a gente gravando tava a cena da gravando pá, terra em cima do caixão, né? Enfim, todas as camadas dessa cena. Então, basicamente, na pós de som, no estúdio que eu trabalho, a gente tem as divisões entre edição de diálogos, né? A limpeza de som direto, a gravação de dublagens, né? De loop group, que seria vozes de figurantes e tal, né? Para dar ambientação de vozes. Tem edição de efeitos, que cuida mais de sons, carro, tiro, explosão, que a gente chama de background, seria sons de cidade, bafo de cidade, pássaros, né, tudo isso. E o que cuida mais das distrações humanas, que é a Foley, que é o meu departamento. E daí, especificando a primeira pergunta do Diogo, a Foley, a gente tem algumas subdivisões no setor, mas começa basicamente no spotting, que a gente chama, que seria a decupagem. Então, todo o material que a gente vai trabalhar, episódio,
seja longa, seja documentário, a gente assiste antes e a gente mapeia no nosso programa que a gente trabalha tudo que a gente tem que fazer. Tipo, nesse exato momento vai acontecer um beijo, nesse exato momento tem uma caminhada, essa caminhada vai ser em cima do, sei lá, piso de madeira com tapete e o personagem está usando uma bota. Então facilita o nosso trabalho para a gente conseguir otimizar essa gravação, que na melhor das hipóteses a gente, né, no melhor dos cenários, na verdade, a gente teria tempo para fazer os episódios, mas não. A gente trabalha com prazos apertados, então para otimizar a gente consegue fazer esse spot onde, né, a gente consegue fazer em série ali todos os pisos de lajota, todos os pisos de madeira, todos os beijos, todos os toques na roupa. E aí a pergunta que não quer calar, vocês se beijam de verdade? Então, essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. E a primeira resposta que a gente dá é, né, tem que fazer a barba no dia ali. É engraçado porque... Não só pra gravar o Foley, né, pô? Não, engraçado. não é só quando tem gravação de beijo que eles se beijam. Não é assim também. O ano passado, mais pro final do ano, foi uma turma de 6º ano lá no estúdio. Pro pessoal, né, entender como Isso, que perigoso. 60 crianças. Esse vínculo. 60 crianças. 60 crianças? Meu De Deus. que idade? Sexto ano, 12 anos? 6º ano, 12, 13 anos. Nossa. Pra fazer o tour Animação. no estúdio e principalmente, o que é Foley, né? Daí Que legal, dividimos que ali as legal. duas salas. Conta- Maravilhoso, Conta né? pra gente. E daí a gente tentou separar alguns sons pra, né, pra mostrar pra eles, né? Som de mochila, passos e tal. Beijo era a parada que mais eles ficavam, né? Risadinha, como é que é beijo? Enfim, é a primeira pergunta que todo mundo faz, mas não. É o artista, e daí entra no próximo ponto, o artista que sempre performa os sons, né? A gente trabalha em dupla na gravação, depois do spotting a gente vai pra gravação mesmo. E a gravação sempre acontece em duplas. Com o Foley Mixer, que é a minha função, e com o artista de Foley, que seria, né, a pessoa que está performando os sons em sincronia com a imagem. Então, a minha função é que o que ele esteja performando na sala saia com o melhor som possível, né, no contexto ali. Eu tenho que fazer a conferência que aquilo está funcionando com a cena, né? Eu tenho um monitoramento melhor ali na sala, eu consigo ouvir com mais calma, e a função dele é fazer esses sons em sincronia com a imagem, né? Tipo, numa sala preparada para Foley, que não tem um preparo também, tipo, né? A sala de Foley é uma doideira, assim, tipo, tem capô lá dentro, tem... Palhaçada. Normalmente a gente tá na rua, a gente vê, sei lá, tralha, putz, pode ser Foley isso aqui, vamos levar pro estúdio, vamos levar. Só. E depois dessa etapa de gravação, né, com a dupla, Foley Mixer e o artista de Foley, esse material vai para um editor de Foley, que daí tem o papel de colocar tudo, né, em sincronia, em dinâmica, volume, né, fazer todo o trabalho mais fino, né, de edição fina, e isso passa daí para a etapa de finalização com os mixadores, né. Então, um resumão aí, mas acho que tá bem... Então, resumindo, é tudo uma mentira, né? É tudo Nada do mentira. que você vê na tela aconteceu de verdade. Eu achei que era tudo de verdade. Então, o trabalho tá sendo bem feito. Muito bem feito, muito bem feito. É comum que o som que vocês estão vendo lá, que vocês têm que representar, seja de fato o que vocês estão fazendo? Que nem se falou, tava enterrando e daí tava usando de fato areia e pá pra fazer o som, ou não? Porque uma das coisas que eu tava pensando era... a gente tá vendo ali o cara tá picando alguma coisa, e daí na real você não vai gravar ele picando com uma faca, sei lá. Tá picando fruta pro café da manhã da Helena ali na novela. Uhum. O Danilo, ele tá picando fruta ou ele pega, sei lá, um alicate e tá fazendo um som numa melancia, tá ligado? Como é que é isso? Então, esse exemplo que você deu é bom porque tem coisas que para ficar o mais próximo do real ali, realmente teria que ser feito com objeto, mas para o nosso dia a dia ali é muito difícil a gente ter à disposição verdura, fruta e tudo isso, né? Então, Realmente é uma coisa difícil de achar. não é difícil de achar, o cara é um mas- otário, ignora ele. Deixa eu virar pra cá aqui, então. Mas a gente trabalha, além da gravação, a gente trabalha muito com banco de som. Então esses sons assim de verdura, a gente chama os gores, né? Som de carne, né? Som mais comidas no geral, assim, a gente normalmente usa de banco, porque tem muito banco disso, né? Bancos
que a gente mesmo produziu em outras épocas, ou bancos que a gente, né, que o estúdio compra, que a gente compra, que facilita ali de a gente não ter que, né, tipo, realmente ir atrás disso todo dia, né? Ou também, enfim, o artista, né, vai se sujar, vai, né, sofrer, mas o quanto a gente conseguir evitar isso e também ter um trabalho bem feito, a gente usa bancos, né? Então, depende do contexto. Tem cenas que a gente fez um filme 2 anos atrás, chamado Estômago 2. E é um filme sobre comida. Então, como a temática do filme envolvia comida, muitas das comidas do filme a gente foi atrás mesmo. A gente, né, Que massa. comprou verduras e tal, porque tinha muito mais no filme, tinha muito mais desenho, né? Então valia a pena a gente gastar, investir esse tempo, né, em fazer isso da forma real mesmo, né? Mas tem muitas coisas que é pontual na série, é pontual na novela, no filme. Dependendo do desenho ali, a gente faz com banco de som, né? E não performa. E tem coisas, enfim, não envolvendo comida que a gente faz com o que é realmente, mas tem abrindo um segredo aqui que a gente, né, de folha, assim. Vai Um som que eu tomando aí, gosto galera, muito. vai tomando. Inédito, É inédito. agora, hein? É agora. Se prepara, tá preparado? Pode falar. Segredo né, enfim, objeto que ele usa para fazer um som que não é, né? A gente faz sons de pássaros, né? Passarinhos voando. E é um som que eu gosto muito porque cola direito e ele faz com um boné. Ele pega um boné e toca o boné em frente ao microfone, né? E cola muito, assim. Eu fico impressionado até hoje. Eu trabalho com isso há 4 anos. Ele pega o boné, Até pega hoje. o pássaro e eu... Até onde ele fica fascinado com o bonézão, pô. É o meu som favorito da Folha, passarinho. Só caralho. Quando vem um passarinho, nossa, eu fico feliz já. É isso que um artista de fora. Danilo sabe. O Rafael batendo palma em pé, assim, depois O passarinho do Danilo é brincadeira, né? Ai, meu Deus. Não acredito. Que baixeza, que baixeza. É isso que você tá gravando, é isso que você tá gravando. Já acabou os 30 minutos aí da bateria. Não, mas Gastamos se tudo. gravou isso, tá fechado já. Acabou. Isso não. É, Going just take over me, intoxicated, can't feel my feet, I'm levitating, surrender, tell the bartender. Você cita aí alguns trabalhos que você e o Danilo trabalharam, fizeram o Foley que talvez a galera conheceu. Tem, beleza, assim, já vou emendar essa também. Cita alguns que você acha que a galera pode conhecer, que vocês já trabalharam. E depois comenta aí pra gente como é que foi pra você, durante a produção da Beleza Fatal, tá fazendo a parada. E depois que você viu que virou um bagulho, porque... Porra, tinha bar exibindo o negócio. E quando a minha irmã tinha comentado disso, porque minha amiga quer ir num bar ver o episódio da Beleza Fatal, eu falei, que bar que vai passar essa porra? E daí era um bagulho mesmo, assim. Então, cita os que você acha que a galera conhece e depois como foi o processo de fazer e depois ver uma parada que vocês tinham feito tomando tanto tamanho, né? Sim. Além de Rede Globo tomando. Alguns trabalhos que a gente, né? Eu trabalho com o Danilo há 4 anos no estúdio lá, né? A gente fez, como eu comentei, Estômago, que é um filme... o primeiro filme do Estômago, eu já era fã antes, né? Tipo, e a gente fez a continuação, Estômago 2. Esses são os meus filmes preferidos, desculpa. É muito bom, né? Eu sempre falo da faculdade de cinema. A gente fez o 2 ali. Pode interagir, não tem problema. Isso aí, sem pedir desculpa. A gente fez Sob Pressão, uma série da Globo também, uma série médica, que teve, né, algumas temporadas e, né, foi bem legal de fazer. Mais recentemente a gente fez a série do Cidade de Deus também, que foi bem legal. A gente tava com uma expectativa bem alta e também acho que ficou bem popular, assim, né? Deu um retorno. E assim, a gente, né, como eu comentei, a gente trabalha com longas, né? Que tem um processo de fazer o longa, sempre tem mais prazo, né? Normalmente a exigência é mais alta, né? Tipo, dependendo de onde vai passar, vai para festival, vai tocar no cinema mesmo, né? Uma mixagem voltada para o cinema, então tem essa exigência. As séries, né? Que faz alguns anos já que o mercado nacional está apostando em série nacional. Também tem uma exigência alta, mas já é uma exigência diferente de longa, né? E novela, Beleza Fatal foi a primeira que a gente fez. Então foi também foi entender como que funciona fazer som para novela, né? Porque foram 40 episódios, né? Tipo, o máximo que a gente tinha feito antes de série seria, sei lá, 12 episódios, assim.
40 é muito mais. Haja boné pra gravar os pássaros. Né? Ah, então, foram 40 episódios e o prazo, assim, obviamente, a gente ficou muito mais tempo na novela, mas o prazo para cada episódio era muito mais curto do que o prazo para um episódio de série do que o prazo para um rolo de filme, né? Então, a gente também não podia baixar muito o crivo, né? Porque é a primeira novela de streaming nacional, a primeira novela da Max, né? Então eles estavam apostando alto, e, enfim, deu certo, né? Então eles estavam com uma expectativa boa, mas ao mesmo tempo a gente não podia fazer o tanto de volume de material ou dar tanto atenção para cada detalhe igual a gente dá para longa e para séries, né? Então durante o processo a gente foi aprendendo, foi errando, foi acertando e foi cansativo. Eu falei com o Diogo, acho que algumas vezes durante o ano, enquanto a novela estava sendo bem puxada pra gente, não só de empenho, mas tipo de problemas para resolver. A gente na Fole, os outros departamentos, prazos que, né, a gente estava sempre correndo atrás, atrasando e, né, enfim, foi bem complicado. Mas, enfim, fica o aprendizado, porque eu acho que é um tipo de obra audiovisual que acho que vai ser mais comum agora, né? Ainda mais que, igual você fez a piada da Globo, né? Acho que a última novela da Globo foi um fracasso ali, na novela das 9, Beleza Fatal, bombou. Então, tipo, a própria Globoplay vai apostar, acho que mais nisso E eu vi vários cortes também, né? Tipo, que a novela em si, a Beleza Fatal, fazia dentro do roteiro tinham cutucadas, né? Tipo, a TV aberta vai morrer, ou a TV aberta tá morrendo. Tinha umas falas da personagem da Camila Pitanga que faziam uns negócios assim. Sim. Só pra quem... Bom, eu acho que a maior parte das pessoas viu o bagulho, né? Mas o lance que eu tô fazendo essa piada de que a Rede Globo tá tomando é que eles... Uma vez que você trabalhava pra Globo, se você não tava atuando ou apresentando nada, você não podia fazer coisa pra outras emissoras, fazer outras paradas, né? E daí eles demitiram todo mundo. E daí a galera falou, então... Chega aí. Pô. Beleza, se a Band me chamar, se a Record chamar, ou se alguma plataforma de streaming chamar, os atores, eles podiam fazer as paradas. E daí é meio que uma novela com todos os atores globais, que são conhecidos, né, como globais, fazendo o bagulho do streaming, e daí arregaçou, né? Que é o que a Globo sente, acho que falta de bombar tanto quanto essa aí bombou. E eu acho que é a primeira novela que, pelo menos que eu conheço, que de streaming, né? A Beleza Fatal, acho que já está em produção algumas outras novelas aí. E eles acertaram muito em fazer uma novela que a Globo tem tentado ultimamente de fazer algo mais, né, conceitual. As novelas sempre tem uma pegada meio cinema, assim, uma né? linguagem diferente, né, do que a galera tá acostumada de novela. E a Beleza Fatal não, foi tipo novela tradicional, assim, sabe? Com plot twist, com vilão bem vilão, com mocinho e vingança. E acho que isso que fez dar muito certo, assim, sabe? Atores bons, Camila Pitanga, tipo, tá absurda na novela, Camila Queiroz, Caio Blá. Acho que pra também fazer essa comparação entre, né, o streaming e a Globo, eles usaram muito do que a Globo foi ótimo no passado, assim, né? Então não inventou a roda, Beleza Fatal, mas, né, tipo, aproveitou o que já tinha sido feito de bom antes, né? Sim. E realmente, tipo, você comentou sobre bares exibindo o último episódio, eu fui assistir. Fui a galera do estúdio lá, a gente foi na exibição do último episódio, a gente pegou uma mesinha no final lá, mas estava lotado, assim, tipo, foi engraçado porque foi num bar, para quem não é de Curitiba, é o Paradoja, né, ali no centro de Curitiba, e esse bar, ele tem uma... O que eu quase saí na mão com o maluco lá? Não, foi o da São Francisco. Ah, tá. Paradoja não, desculpa, o Janaíno, errei o nome do bar. Do Janaíno, foi aí que começou, pô. Foi aí que começou. Mas, exatamente. Foi lá que começou, é verdade. Foi na caipirinha lá. Tomei 2 negócios de Janaíno. Que absurdo. Outro episódio. Que imagem que você tá vendendo aqui, Diogo? Que imagem? Não, eu nunca saí na mão. Isso aí foi um quase. Piada de passarinho e soco na rua. Piada de passarinho? Ah, o passarinho do Danilo. E esse bar, ele é de frente pra calçada, ele é aberto, a parede é aberta pra quem tá na calçada consegue, né, tipo, interagir com o pessoal ali, né? Então tinha gente na calçada assistindo,
tipo, lotado ali. E a personagem da Lola, principalmente na reta final da novela, usa um lenço na cabeça. Tinha uma galera de lenço na cabeça, toda hora que a Lola aparecia, a galera torcia. Vai, Lola, vai, Lola. Então, eu fiquei, porra, tá uma febre o bagulho, né? Tipo, eu fiquei impressionado, assim, foi bem legal. Deve ser muito doido, né? Você tá envolvido na produção do bagulho, daí, tipo, você vê o negócio que você fez também e ter toda essa conexão emocional com a obra, né? É Né? muito Você doido. passou, tipo, vários meses trabalhando no negócio que a galera tá lá na rua, Sim, animada. sim. É que nem a gente com 60 curtidas no TikTok. É isso. Porra, 0 seguidores, 60 curtidas no TikTok, eu tirei print e mandei pra galera no grupo. Falei, caralho, galera, se liga aqui, ó, vamos virar, porra. Ô, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido. Um pedaço é pra você. E na criação, você conseguiu diferenciar, assim, você mencionou rapidamente que existe uma diferença em produzir para uma novela, produzir para uma série, produzir para o cinema. Na criação do som, na mixagem do som, o que você faz de diferente para construir, na construção do ambiente da série? O que muda na construção de cada um dos tipos de obra, assim? Porque é isso, é bem novela, Sim. e os outros são cinema mais independente, e aí séries mais... Acho que começa já em que normalmente novela tem núcleos bem estabilizados, assim, né? Sempre, por exemplo, na Beleza Fatal, sempre tem a clínica da Lola, o personagem da Lola. Então sempre tem a casa da família lá, sempre tem a casa da personagem principal. Então são ambientes que vão se repetir, se não pelos 40 episódios, pela maior parte dos episódios. Então são sons, normalmente, desses ambientes, desses personagens que vão se repetir. Então isso facilita um pouco, né, a escolha de sons, assim. A gente, um dos principais sons que a gente faz, principalmente para séries e, enfim, materiais onde envolve mulheres e, né, mulheres ricas ou, né, enfim, são penduricalhos, sons de brincos, sons de correntes, né. E Beleza Fatal é uma desses trabalhos, assim, né, tipo, é uma série sobre beleza, sobre cirurgia estética, sobre, né, enfim. Então, penduricalhos da Lola, a gente já sabia mais ou menos a composição do que a gente ia usar para fazer, então um episódio usava, no próximo já sabia que a partir desse ponto, né, isso facilita um pouco o tempo que a gente tem para fazer cada episódio e a escolha, enfim, todo o processo, o spotting, a gravação e a edição, né, onde, por exemplo, num longa, dependendo de como é, né, o roteiro, pode ser que uma cena seja totalmente diferente da próxima e o filme vai indo para um caminho onde nunca se repete nada, né? Então isso já, enfim, já é uma forma que a própria forma de como é produzida, né, a novela já facilita isso na produção do som, né? Na pós-produção do som, principalmente. Eu tava segurando essa pergunta faz um tempo, e daí quando você falou disso, eu falei, acho que vai conectar. Que é qual o tamanho ou quanto de liberdade criativa que você tem dentro das obras que você participa, que você trabalha. Porque você falou sobre isso, sobre muito barulho de pendurico para representar beleza e riqueza. Isso já é liberdade criativa. Até quanto que você tem isso? Até quanto que você viu o impacto disso nas suas obras? Então, é tudo muito... Depende do contexto do que a gente está trabalhando, né? Mas normalmente a gente já parte da nossa visão, da nossa leitura de cada episódio, cada rolo de filme. E da forma como a gente trabalha, depois de todo o processo da folha, o som chega para o supervisor de som, o nosso sound designer lá, né? E ali ele vai usar o crivo dele, que vai, né, ser o crivo final ali, para dizer o quanto ele teve uma leitura diferente da gente, enfim, né? Mas acho que, sei lá, 70% ali de como a gente vai, né, produzir o som vem da nossa liberdade artística, digamos assim, né? E, enfim, a gente vai pegando referências de outros trabalhos que a gente fez, do que a gente assiste. Tipo, assim como música, né, fole, som para cinema, a gente precisa ter muita referência, assistir muito filme, assistir muita série para ver, né, por exemplo, Beleza Fatal, tentar assistir algo similar para ver como que o pessoal lida com som em séries desse tipo, né, para tentar ver se funciona no que a gente está fazendo, ver se esse som ali dá para tentar replicar de alguma forma.
E tentando sempre trazer o som para reforçar, realçar a narrativa ali, né? Não adianta a gente empobrecer o time de penduricalhos da personagem mais rica ali, né? E mesmo nesse universo de penduricalhos que eu comentei, tem sons mais pobres, sons mais plásticos, talvez, e sons mais com brilho, som, né? Só de ouvir o som, você pensa, pô, isso aí é ouro, né? Isso aí é caro, né? Então, faz parte da construção característica narrativa. do personagem, Sim, né? Tipo, é. assim, você ouve alguém chegando. Fiquei pensando nisso também. Os sons que não... Como vocês pensam, linkando com isso, o som que não tá em cena, em vídeo. Porque, por exemplo, eu imagino a personagem chegando e ouvindo o som dos penduricalhos sem ela aparecer. E daí você já sabe que é a personagem rica e não é a personagem pobre. Rola... Isso vem no roteiro? Isso aparece de outra forma, assim? Quando o som não tá em tela? Ou não acontece? Acontece, assim, depende muito do, né, enfim, a novela eu acho que não tem muitos exemplos disso, assim, né, cenas em off, né, mas faz parte também, tipo, por exemplo, o personagem tá chegando de fora do plano, normalmente a primeira coisa que a gente usaria para vender o personagem é o passo, né, são os passos do personagem, mas dependendo do personagem, por exemplo, uma mulher, né, chique, a gente já pode colocar um penduricalho ali que já chama atenção aquele som. Ou, sei lá, é um policial, alguém do exército, tá? Tentar fazer uma roupa mais pesada, já vindo fora de plano, já chama atenção para aquilo. Quando o personagem aparece em plano, faz mais sentido para o telespectador aquele som que ele liga ali, né, com a sincronia, assim. Principalmente na novela, a gente fez mais essa associação de sons com personagens, assim, né. Eu citei o exemplo principalmente da Lola ali, né, que enfim era dona da clínica de estética, né, sempre se vestia bem e tal, mas tem uma outra personagem que é Elvira, que ela é do outro núcleo da novela e ela é uma cigana, ela é mãe da mocinha e tal, e os penduricalhos dela são completamente diferentes, né, são brincos maiores, brincos mais, né, mais bijuteria. E ela, né, é toda espalhafatosa, né, salto, ela sempre tem um salto tamanco bem alto, assim. Então, né, a gente sempre tentou associar mais sons para, né, para determinados personagens, principalmente na novela, onde facilitava, né, o processo e o entendimento, né, o realce da importância dos personagens na série, né. E sobre essa questão do off, assim, a novela não teve tanto, assim, porque até o material, né, a forma de montar deles, assim, né, tipo, novela é corte, né, cena, não tem plano sequência muito, não tem nada disso, né, são mais diretos, assim, né, mas quando ocorre, né, a gente tentou vender muito esses offs, né. Teve alguma cena na novela como um todo, que se você falar como é que vocês fizeram o som, quando a galera reassistir, eles vão falar, caralho, não consigo desver que eles fizeram o som desse jeito. Porque, tipo, quando eu tava pesquisando pra fazer uma ideia do que a gente ia conversar, eu vi que no filme Lugar Silencioso, o som dos ETs, os caras, eles usaram uma arma de choque, dando choque em uva, e daí o cara que faz o teu trabalho, ele ficou mexendo, dando efeito e mexendo na velocidade pra chegar no som dos ETs. E daí, tipo, você escuta o bagulho e você fica meio... Da onde que veio essa porra? Tipo, como eles fizeram esse som. E se eu não tivesse pesquisado, eu nunca ia saber que era de arma de choque em uva, tá ligado? Não sei se... Lazier Martins, um abraço aí, né? Pra quem não entendeu, outro cara... Nunca viu? Não. O cara vai com mexer na choque, uva. né? choque na uva. Caralho. Nossa Então, teve Senhora. alguma coisa assim? Do Beleza Fatal, não consigo lembrar de primeira, assim, mas eu lembrei uma outra série que a gente fez. Seria muito engraçado se eu tivesse dado esse contexto todo. Teve alguma coisa que você Não. falou? Não. Não Tem tem. não. Próximo. Próximo. E a resposta é não, claramente. Não, ele eu tá vou tentando, chegar ele lá. tá chegando lá. Ele tá vindo, ele tá carregando. Ele tá carregando. A gente fez uma Vai série buscar, da vai buscar. Disney chamada Mila no Multiverso. Uma série infantil, assim, bem bacana. Bem bacana, bem legal. Super simpática. E é uma série que se passa num outro universo e nesse universo da personagem principal eles têm uma matéria-prima lá que é o Mitre, que eles chamam. E é algo que não existe, assim, tipo, existe só nesse universo da série. Então a gente teve que fazer som pra algo que não existe, né, enfim.
E é como se fosse uma pedra, mas não é concreto, assim, né? E como que a gente faz isso agora, né? E a gente criou o nosso Mitre lá, que a gente usou pro resto da série. Ficou guardadinho. Ele usou uma luva látex. Acho que um monte de sacola com água dentro, bem, né? Bem firme ali dentro. E ficou tocando aquela luva látex pra fazer o Mitre E aí a virou série a pedra. inteira. Então, tipo, a gente teve que se virar ali pra... Pô, como é que é o som disso? Não tem referência no som direto, porque, enfim... Né, normalmente, quando chega o material pra gente, do que a gente tá trabalhando, o trabalho de VFX, que a gente chama, os efeitos de vídeo, não estão finalizados. Então, tem muita coisa que a gente faz meio que às cegas ainda. Não Nossa. tem ainda a finalização ali, né, por exemplo, no Beleza Fatal, os celulares, muitas vezes, né, o que eles estão mexendo em tela, assim, não tinha, bem, né, porque essa é a etapa final de vídeo, que depois do som, inclusive, né. Então, no caso do Mila, o Mitre, a gente nem via como que era aquela indicação. A gente teve um pouco de feedback do nosso supervisor, a gente tentou buscar, tirou um som do zero e era uma luva látex com água dentro, assim. Então foi engraçado, porque até hoje a gente tem um Mitre, a série acabou, a gente, né, enfim, não sei se vai ter outra temporada, mas tá lá o Mitre. Não, eu fiz uma bola de papel, na 5ª série eu nunca joguei fora também. Mas daí aí você foi maluco. Já dá pra trabalhar na folha aí. É uma boa bola, ela quica e tudo, velho. Camadas e papel? camadas de bola de papel. Aham. Tá guardada. Eu quero ver, pô, quero ver. Não, eu vou trazer da sequência aí. Falando em trazer, queria fazer uma devolução aqui que a gente Olha só. Pra quem acompanha, tô aqui devolvendo o livro do Diogo. Lacan ainda, leia aí o livro. Aí, leia Sandy. o livro. Vai poder ler, Vai hein, poder Sandy? ler de novo. Valeu. Era isso? Os caras ficaram prometendo a noite inteira que ia ter alguma coisa. Era isso. O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um dedo. A proposta, a visão do podcast é falar sobre música e qualquer merda, né? E a gente não falou nada de Hoje a gente música. tá falando só qualquer merda. Ó, estudante de cinema aí, ó. Foi ele que falou. Agora, vou tentar fazer a conexão. Vem. Tentar consertar o que o Bruno falou agora. Você diria Não, isso que aí o teu... Jamais. É inconsertável. Ele é um irremediável filho da puta. Você diria que o teu papel de Foley Mixer, ele é parecido com o papel de um produtor musical? Tipo, você pega o som cru e daí você faz ele só dentro do contexto? Ou são funções muito diferentes, assim? Isso aí você não colocou na sua apresentação. Que você também é produtor musical. Sim. É, Mas quem de assistiu fato, o o outro Rafa- episódio, né? Quem É escutou o outro episódio, sabe? exatamente. Sim, de certa forma, sim. É até engraçado porque muito dos termos que a gente usa na música, a gente usa no dia a dia lá. O artista, ele toca Foley, né? E quando eu fui começar a trabalhar lá, eu até achei engraçado. Eu achei, tipo, pô, os caras estão falando errado, não estão, né? Não. É que você falou quando você falou o Danilo, ele toca o boné na frente do microfone. Uhum. Ele toca o quê, velho? É um boné, porra. Mas exatamente, ele toca os objetos, né? Ele toca boné, ele toca sofá, Toca ele seu toca coração, roupa, né? toca meu coração. E muito Que mais. coisa mais linda. E a gente trabalha com ritmo, né? A gente não é um ritmo de partitura, é um ritmo, né, exatamente igual da música, mas os passos que a gente grava, existe um ritmo, né, nos passos, assim, né? Existe dinâmica, né? E isso tem que vir do artista e tem que passar pelo meu filtro ali, digamos assim. E para o meu filtro, né, estar valendo, eu preciso ter referência disso. E o que eu, enfim, já tenho de experiência de trabalhos com música, funciona muito ali, né? De entender, não, esse som não vai funcionar aqui porque nesse momento a música, a trilha, tá tocando muito nessa região de frequência, esse som tá tocando na mesma frequência, vamos mudar o som.
Ou, né, tipo, tá tocando junto com o step, com os passos, também a gente precisa buscar um outro timbre, ou, enfim, só tirar um frame pro lado funcionou. Então, né, precisa ter uma noção de arranjo, né, como se fosse arranjo musical, Sim, né. total. Um arranjo a gente pensa isso, né, tipo, o baixo com bumbo, né, a guitarra vai no contratempo, alguma coisa assim. A Foley é a mesma coisa, né, tipo, tem um passo e o personagem toca a mão, né, baixa a mão na coxa, andando. Só que por mais que a imagem tá mostrando que ali, se a gente coloca um frame depois, um frame antes, esse som vai aparecer. Né? Tem que arranjar bem ali, né? Então tem relação com música. Eu caí nesse universo meio do nada, assim, né? Eu tava trabalhando em estúdio com música, trabalho com música ainda. Fui trabalhar lá e foi um choque, assim, né? E eu pensei, putz, é muito diferente do que eu faço, assim. Eu pensei, meu Deus, será que eu vou me acostumar com isso, vou gostar? Mas no dia a dia a gente vai entendendo que, pô, são universos que conversam muito, assim, né? Então, até porque o estúdio que eu trabalho, sei lá, do 90% de quem trabalha lá veio da música, né? É formado em música, tem banda, o nosso chefe, o nosso supervisor de som é da música também. E é uma constante isso, acho que não só no estúdio que eu trabalho, mas com quem trabalha com pós-produção de som, assim, tipo, são pessoas que ou, enfim, se desanimaram com a música, viram que não estava dando em nada, ou, enfim, mesmo, né, tendo bandas, tendo uma carreira de sucesso na música, foi pro som para tentar desenvolver um outro lado, enfim, tem muita relação, assim, de música e pós-produção de som, né, acho que faz total sentido, assim. Acho que vem de um mesmo lugar em que o som, como algo que a gente sente e constrói um ambiente, né? Na música, esse ambiente é emocional. E no Foley também, porque você está construindo todo o ambiente em que a série se passa, né? Se você coloca uma risada do Chaves no meio de uma série dramática, vai tirar do ambiente, você vai sair completamente do contexto. Sim. Isso exagerando muito, mas eu imagino que isso aconteça nos mínimos detalhes, né? Você vai pensar exatamente que som que vai criar a sensação que está descrevendo a cena, porque o som não vem no som direto, né? Tipo, quando você grava o som direto, não tá criando intencionalmente a sensação que aquela cena vai passar. O que você faz é aumentar a densidade sensorial de uma cena, emocional, por exemplo, né? Sim. Até por isso o nome da profissão, artista de Foley, acho que tem a ver um pouco com isso, porque ele é a extensão da atuação do ator de cena ali, né? Tipo, quando a gente pega cenas cruz ali, né, ainda no som direto, com a montagem ainda precisando ser finalizada, tem muita cena que ainda não está passando a emoção, né, que o diretor, que o roteirista queria passar, porque o som está precisando chegar e elevar a cena para, né, então o artista precisa ser a extensão daquele ator. O ator vai até um certo ponto ali, né, enfim, até um certo ponto não, ele vai, né, ele tá fazendo o trabalho, né, faz o trabalho dele ali, mas, pô, se não fosse eu, faz o trabalho mais importante, mas o som vem para agregar ali no final e, né, e finalizar essa emoção que ele quer passar, que, enfim, o diretor quer passar com alguma cena. E até por isso eu acho que o nome artista de Foley, né, faz sentido ali nisso, né. Você acha que tem campo dentro da indústria musical para o Foley? Ou já tem, só que com outro nome? Tipo, eu tô perguntando isso pensando em... Tem vários artistas que... Inclusive que... Sei lá, o Radiohead deve ter um monte de som esquisito dentro do bagulho. Aí, não sei se você lembra de alguma coisa de... Ah, puta, eles usaram uma gravação de um som específico. Sei lá, tipo a Bjork, eu sei que ela já usou som de eletricidade estática, ou então som de pisar em neve. E daí usou isso dentro da música. Mas eu não sei se isso é... Se isso teria um outro nome dentro da indústria musical, ou... se é muito pontual e daí não tem exatamente um espaço dentro da música para Foley. Sim. Acho que de certa forma, pontual, assim, o que eu penso de primeira com o que você comentou, normalmente clipes, né? Tem muito artista que gosta de fazer clipes mais extensos, que é uma história, assim, né? Tipo, a música tá ali, mas o clipe dura mais, né, do que a música para contar uma história. E esses clipes normalmente tem uma pós-produção de som, tem Foley, tem efeito, né? Tem todo um cuidado ali junto com o vídeo, né? Mas você citou o exemplo da eletricidade estática ali, já é mais pro lado do efeito, né? Tipo, a gente não trabalha na Foley com isso. Então é bancos de sons, assim, né? Mas eu acho que, por exemplo, clipes é uma área mais pra, enfim,
para um artista de Foley, para um Foley Mixer, trabalhar só com isso, eu acho meio difícil, assim, porque não é um campo com muito material disso sendo produzido, principalmente pensando em Brasil, né? É, MTV Então, foi pro caralho, então, né, não é. tem tanta coisa assim rodando pra galera ver, né? É, se eu não me engano, não sei se foi ano passado ou 2 anos atrás, a Manu Gavassi fez alguns vídeos para falar sobre, acho que um álbum novo dela, e um vídeo muito bem produzido, e eu fui dar uma olhada, Foley, todo pós-produção bonitinha ali sendo feita. Legal, só que não lembro muito mais de outros exemplos de artista fazendo coisa desse tipo, assim, né? Tipo, material, né, tipo, nível, né, não digo nível, mas material com toda essa pós-produção de som, né? Sendo, tipo, para divulgação de trabalho, para clipe, para, né? Então, há mercado, mas eu acho que não é um mercado onde a pessoa pode só se dedicar a trabalhar em Foley para música, né? A Foley ainda é, tipo... Para trabalhar com Foley ainda, a gente se dedica a longas séries, novelas, né? Tem muito mercado que eu e o Danilo a gente tá pesquisando sobre, e, enfim, se tudo der certo a gente vai conseguir adentrar esse mercado, é Foley para videogame, Foley para jogos. Ah, caralho. Que a lógica séria mesmo, mas, né, normalmente não é performado tanto em sincronia, porque, né, depende né, do personagem se locomover conforme a pessoa que tá jogando, né? Mas o mercado, pô, esse é um mercado que tem muito, né? Ainda mais o Brasil tá desenvolvendo, né, jogos indie, tem muito mais desenvolvedores de jogos, e tem Foley, né? Tem, né, enfim, tem som pra, né, som de videogame é uma área que tá crescendo, e é uma área, né, tipo, que dá pra trabalhar só com isso, acho que hoje em dia, principalmente lá fora, mas tá vindo pro Brasil também. Então isso é uma área legal, assim, pra pensar em Foley também. O uso de elementos, então, dentro das músicas não seria exatamente Foley, né? Que nem esse exemplo que eu dei da Bjork, ou então o Nine Inch Nails, que é um rock industrial e daí tem um monte de som de máquina de fato, tipo máquina de indústria, isso não seria Foley, né? Não. A ideia da Foley é, como eu comentei, ações ou interações humanas em sincronia com imagem, né? Por isso que tem algumas coisas que, pelo menos lá no estúdio, né, pessoas trabalham de formas diferentes, né, na indústria por aí, mas tem algumas coisas que são bem difíceis de delinear o que é Foley e o que é efeito. Quando tem cenas de brigas, de lutas e tal, tem interação humana. Tem som de soco, tem som de, né, chute e tal, mas são sons que a gente não consegue estar fazendo no REC ali, porque são sons com muita pressão, né? Enfim, soco, gente caindo no chão. E infelizmente não dá pra brigar no estúdio. Infelizmente não dá pra brigar, né? De vez em quando até a gente quer, né? Mas não. Mas já sobrou um ferro na cara do Danilo, que eu sei, né? Um abraço, Já sobrou um ferro na cara. Aí, Danilo, queremos você aqui. E daí, por exemplo, lutas tem algumas coisas que são feitas em Foley e algumas coisas que são feitas em efeito. Normalmente efeito tá trabalhando com banco de som o dia inteiro. Construção de banco de som, né? Então, você falou máquinas. Máquinas, a gente tá fazendo um filme agora, um filme bem legal, um filme sul-africano, onde o nome do filme é The Laundry. É uma família que, enfim, tem uma loja de máquinas de lavar, enfim, né, uma lavanderia. E várias, né, secadoras, máquinas de lavar. Quando tem interação com esses objetos, normalmente o que a Foley faz? O cara vai pegar na porta da máquina para abrir. Essa ação de pegar a gente grava. A porta abrindo, o mecanismo, né, tipo, efeito faz. São sons que ele já tem em banco, ele já sabe, né? Tá. Então fica bem o limiar ali, né? A ação, porta é efeito. A pegada no trinco é Foley. Nossa. Só que assim, isso é a forma como a gente trabalha no estúdio que eu trabalho, né? Pode ser que tem gente que a porta tudo é Foley, ou a porta tudo é efeito, né? Entendi. Como a gente delimita normalmente essa ação ali, né? A gente deixa em Foley o som que já é mais, enfim, propício de ser feito com banco de som vai para efeito.
E tem coisas que, por exemplo, portas acontecem em toda série, todo longa vai ter uma porta, né? Normalmente. Deve ter muito banco, né? Mas tem coisas que aparecem num episódio que a gente nunca fez antes que a gente fica na dúvida. Putz, daí a gente precisa conversar, ver o que faz mais sentido, né? E delimitar o que é folha e o que é efeito, né? Tanto que, normalmente, quando a série tá finalizada, vai pro stream, vai pra Netflix, pra HBO, sei lá, eles mandam o DME, que a gente chama, que é diálogo, música, efeitos. São 3 faixas separadas. Não tem Foley, né? Diálogo, música, efeitos. Foley tá junto com efeitos. Então no final, a gente nem existe lá, né? Daí E vai tomando, Rafael, vai tomando, vai tomando. Né? Não tem jeito. Mas, enfim, máquinas, eu não sei qual a referência que você falou na Antinês, mas não sei qual música que tá falando, mas eu imagino que seja efeito, assim. Seja banco de som de efeito, pensando na nossa linha de produção, assim, né? Na pós de som. Aqui. Tem algum... O que foi? Temos uma pergunta da nossa audiência aqui. Fiquei um pouco até... Ah, tá assim. Assim? Não, desse lado. Não tão perto. Assim. Assim. Aí. A minha pergunta, no caso, era mais sobre você. O que você mais gosta do seu trabalho? Se é a parte mais técnica ou se é a parte mais artística? Porque eu, enquanto gosto muito de cinema e de qualquer área, a parte mais artística de entender o que seria mais... Que nem voltando no assunto de antes, né? Enfim, do barulhinho ali, dos brincos e tal. A parte de entender isso é a parte que eu mais gostaria de trabalhar, assim, em todas as áreas do cinema. Na fotografia, no som, na arte, em qualquer área. Essa é a parte que mais eu gosto. Eu queria te perguntar, enquanto produtor musical também, se é a parte mais técnica, se é a parte mais artística, do que você mais gosta, assim, de ser apaixonado mesmo. Então, eu comentei, eu caí meio de paraquedas nessa área, né? Eu tenho colegas que trabalham lá há muito tempo, eles me indicaram para fazer uma entrevista de emprego lá e ver se dava certo. E eu vim da produção musical, né? Eu trabalhei em estúdio, tenho um home studio em casa, eu fiz faculdade de produção musical, produção sonora, então eu gosto muito do áudio, né? Eu sou meio nerd do áudio, assim, né? Eu gosto, né? Lembro que, sei lá, o primeiro salário que eu tive no estágio alguns anos atrás, vou guardar para comprar um microfone. Eu queria esse microfone. Então, eu vim já dessa parte mais técnica, eu gosto de estudar isso, eu gosto, né, enfim, tem muita gente, a gente trabalha com um software chamado Pro Tools lá. Muita gente tem ranço do Pro Tools, eu entendo, mas eu gosto do Pro Tools desde sempre, assim, sabe? E como eu caí de paraquedas, eu já vim com essa parada de, eu gosto de trabalhar com Pro Tools, eu gosto de trabalhar com áudio, eu gosto de trabalhar com microfone, com gravação. Então, vou pela técnica ali e o artístico eu tô perdido, vamos entender, né? E, eu não fiz curso de cinema, eu caí de paraquedas lá. E os primeiros meses, né? Acho que o primeiro ano ali é engraçado, assim, porque a chavinha não tava virando direito, assim, né? Trabalhando com música é uma parada. Trabalhando com cinema, tem atenção pra imagem, né? E não adianta só também ficar pensando, aquele pé faltou. Talvez aquele pé não precise, né? Porque daí entra a parte, né? Faz diferença esse pé? O que o personagem tá querendo passar? Né? O que tá acontecendo? O personagem tá triste, o personagem tá desesperado, o personagem tá tranquilo. Então, dependendo do que o artista fez, não tem todos os pés, mas a intenção tá ali. E nesses primeiros meses, enfim, acho que primeiro ano, eu trabalhei já com o Danilo e o Danilo me puxou muito nisso. Foi me dando feedback, eu fui trocando ideia com, né? No estúdio lá a gente começou a trabalhar junto e a gente tinha mais uma outra dupla que trabalhava lá, que vou citar o nome deles aqui, Juliano Schutz e Guilherme Batista, eles foram mestres, assim, eles, ensinaram muito pra gente. A gente conversa muito sobre som, mas som voltado à emoção, som, né? Com o lado artístico que você comentou, né? Então isso eu fui desenvolvendo. E assim que você começa, né, a sempre pensar, né, em realçar a narrativa, realçar a emoção, a parte técnica não pode ficar para trás, porque eu não posso deixar, beleza, o artista teve a intenção, mas tá passando um carro na rua, o take não valeu, né? Tá muito, muito sujeira ali, ou enfim, tá gravado mal, o microfone tá fora de eixo. Precisa ter a parte técnica ali sempre, em todo take, né, em todo som,
mas sem deixar de passar o lado artístico. Isso se conversa e não, enfim. Acho que hoje em dia não tem como eu falar, prefiro mais um ou outro. Os dois se conversam juntos e precisa sempre, né, que eu tenha atenção para os dois lados, né, o lado narrativo, o lado artístico e o lado técnico. Então, resumindo para a pergunta, eu gosto das duas áreas ali, né, enfim, os dois lados do trabalho, né? Tem algum lugar que alguém que tá ouvindo ou alguém que quer saber mais sobre o trabalho de vocês, ele pode, além de procurar os filmes que você comentou, né, os trabalhos que vocês já fizeram, tem algum lugar que eles podem entrar em contato com vocês ou alguma coisa assim? Redes sociais, né? Eu trabalho, como eu comentei, a gente trabalha no estúdio lá com diversos profissionais do som, mas no dia a dia eu trabalho com minha dupla, que é o Danilo Gottschild. Se eu não me engano, o Instagram dele é DaniLoveFTW. Um grande fixeiro da cidade, um grande fixeiro, tá? E ele é literalmente Monstro. grande, literalmente grande. Quase 2 metros de altura. Meu Instagram é meu nome completo, Rafael Felipe Walter. O cara das antigas, ele usa o nome completo. E a gente tem o MDB nosso. O MDB é uma plataforma de portfólio de cinema. Então, se quiser dar uma olhada no nosso MDB, tem todos os trabalhos que a gente já fez lá. Rafael Walter, Danilo Gottschild. A gente já trabalha 4 anos juntos, já fizemos longas, fizemos documentários, séries, né? A novela agora, a primeira novela, quem sabe vem novas novelas aí. E normalmente no Instagram a gente tá postando um vídeo ou outro do dia a dia, né? O Danilo, por exemplo, o Bruno falou, o Danilo fazendo cavo É ali, muito né? divertido ver os videozinhos, É, os sonzinhos mais malucos da internet. teve o que foi que a gente postou esses dias que deu... Acho que foi uma vez que a gente Era postou... o som... Deixa quieto. Não. Já ia Ué. falar besteira, né? Ele não se aguenta, pô. Mas teve um som... foi um... Tipo um stretch, assim. Eu Esse não eu lembro não vi. qual que era o contexto, mas tinha que ser um som mais arranhado. E ele foi e Ele arranhou arranhou suas a costas. parede. E aquele som, sabe, áspero, assim. A gente teve várias pessoas odiando a gente nos stories, porque dá uma agonia esse som, né? Mas a gente posta sons legais também lá, então é legal pra ver o que a gente faz no dia a dia e enfim, acompanha nosso trabalho e manda jobs também, porque quer fazer cada vez mais trabalhos na área. O filme Vitória vocês fizeram também, não fizeram? Sim. Então fizemos. tem aí no cinema, que é, se alguém quiser ver um trabalho... Bom, além do filme em si, né? O trabalho de Foley que eles fizeram tá no cinema agora também. Então, se você quiser ver, Cartaz. vai Sim. lá, Cinema Nacional, Vai sair cinema de quando o verdade. episódio? Vai sair logo? Segunda-feira. Então tá em cartaz. Tá em cartaz, tá em cartaz. Vitória com a Fernanda Montenegro, né? Que nossa colega de trabalho, né? Gosto de falar isso, né? A gente Pô, não é a Camila isso. Pitanga, né? É a Kaká, né? É isso, porra. Aqueles passos lá fui eu que fiz, os passos dela, porra. E foi engraçado que a gente fez uma série. Eu gosto muito dessa série, indico sempre pra quem vem conversar comigo sobre o trabalho. Se chama Cangaço Novo. Uhum. E muito foi uma bravo. série que deu um sucesso legal. E a gente foi divulgar no Twitter. Na época, um grande amigo meu também trabalhava com a gente, que é o Lucas Boa Viagem. E ele também fãzaço da série. E chegou nos atores da série. Então a Dinorá, que é uma das atrizes da série, né? A personagem de Dinorá. Ela viu a gente divulgando e conversou com a gente. Então a gente Nossa, conseguiu que entrar em legal. contato com ela, assim, né? A Alice Carvalho. Nossa, o que nome dela. massa. Então. Pô, essa série é muito legal. Então essa, putz, foi o xodó nosso lá. massa. E a segunda temporada chegou agora lá no estúdio. Olha Vai rolar, aí, hein? hein? Quer spoiler? Manda pra Pô, mim. vocês manda têm, pra mim. vocês têm que ainda, assim. assinar coisa tipo de sigilo? Tipo, se você abrir a boca, você tá fudido? Depende. Sim, a gente não pode falar. A gente tá fudido. Sim. Acabou. Não, é acabou melhor agora. Acabou. começar- Acabou. Corta. Mas assinar são algumas produtoras que pedem, assim. Normalmente séries da Amazon, Cangaço Novo é da Amazon, o Dom, a gente fez o Dom da Amazon também. A gente assina um termo lá de como é que fala? Um termo de sigilo. Confidencialidade? Confidencialidade. Mas a regra vale pra tudo, assim, né? Dá um Normalmente spoiler aí, dá um spoiler aí. Cara, não posso. Mas, por exemplo, sob pressão, na época que eu fazia, minha mãe era fã da série, eu contava tudo pra minha mãe. Minha mãe ia assistir. Que sabia isso? tudo. Que Mas isso, é minha cara? mãe, né? Então, enfim.
Tá no contrato? Pra mãe pode? É cláusula, né? Edita, Adiciona lá, né? edita A gente aí, adiciona. tira que ele contava pra mãe. No episódio não bota isso, senão... Daqui a pouco série tá, tá lançada. tá o Rafa sem salário mais, foi demitido porque contou que contava pra mãe. Acabou aí. Uma grande carreira de Foley acabou por causa do podcast. Mas né? essa é uma parada, a gente tenta volta e meia fazer uns videozinhos do Danilo tocando, a gente fazendo, né, o dia a dia ali, mas não dá pra filmar a tela, né, porque se a gente faz, a gente tá, sei lá, o que a gente tá fazendo agora? A gente tá fazendo uma série da Disney chamada Impuros. Poderia filmar, mas não pode, na verdade, né, porque... Poderia, mas não poderia. Mas assim, seria né? uma vez só, Não né? poderia então, Rafael. Se Não filmar- poderia, Rafael. Não poderia. Tem várias coisas que você só pode Ué, fazer o uma cara, vez. ele mas tá às vezes querendo ele morre, filmar, né, pô? né? Que isso? sério. Que isso? O cara quer acabar com a carreira dele aqui, ninguém pô. entendeu nada. O cara quer acabar com o nosso podcast e o cara quer acabar com a própria carreira. É o melhor jeito de ser bem sucedido. Acabando com a própria carreira. Acho que a minha última pergunta é: teve algum filme que você, ou alguma obra audiovisual que você viu e você falou, Monstros do Foley? Monstros do Foley, muito bom. Cara, tem um filme que o pessoal lá, normalmente o supervisor, os mixadores, sempre estão usando de exemplo. E é um baita filme. Blade Runner 2049? O do Denis Villeneuve? Cara, sonzeira. Inclusive foi uma referência que mudou muito como a gente faz Foley, assim, nos últimos anos. Uau! Caramba. O E, Deninho é enfim, foda, né? O Deninho não, né? Quem fez o Foley? Fez o Foley, a dupla de Foley do filme. Porque tem uma cena em específico, eu não lembro qual parte do filme, mas onde o personagem tá entrando numa casa, a casa de noite, escura, e ele anda na casa, mas não é só o som do passo que a gente ouve, assim. A gente ouve a casa, tipo, suar, assim, né? As louças na parede, né? Rangido da Caralho. madeira, rangido da casa. Então todo o passo dele tem mais som envolvido ali. E isso muda um pouco do que a gente, enfim, tava fazendo no momento, que era... Não é só o passo, né? O personagem não é só o passo, é o É o que ele tá ambiente interagindo, o inteiro, ambiente, né? né? A gente tentou É um aplicar, cara né? andando no escuro, né? Não é um cara andando. É o cara andando no escuro em Uma casa. casa É. velha. Porra. E, né, você Que tem não é um passo tão seguro quanto de alguém que tá andando no claro. é, Né? Eu lembro, por exemplo, um outro filme que você gostou muito, Perfeitamente? é Batman do... Uma questão, né? Como é que é o nome O do último brother? Batman Do Robert Pattinson, né? é o The Batman, só. The Batman. É o Batman do Robert Pattinson. Né? Isso. O Batman tem, porra, som em tudo ali. O passo dele não é... Porra, tem várias camadas naquele som ali. A roupa dele você ouve. Eu fui Camadas e assistir no cinema, camadas e falei, camadas. é. Realmente um excelente Batman, não tem como negar. Exatamente. Por favor, continue. É isso. Eu lembro que você se vestiu de Batman pra assistir, né? Não, Fez não, a- fez a- também não é Nossa, assim. que Não é isso. assim. Foi Não é Cada assim. passo não do foi? Diogo Não, era esse várias eu não camadas. fiz isso. Pô, várias Eu não camadas fiz de isso. passo. Fez sim, Fez sim, fez fez sim. sim. Eu não fiz isso. O que aconteceu? Eu vou explicar rapidamente. O que Diogo aconteceu. pisava, tudo se movimentava, você Ele vai ouvia o minimizar, coração vai dele minimizar. batendo com o som da roupa do Batman dele. Eu sou escuridão. O que aconteceu foi que... Porque é o Batman triste, né? Então tem tudo a ver. Perfeito. O que aconteceu foi que eu vi o filme uma vez. Sem querer se vestiu de Batman. E daí por na acidente. segunda vez eu vi o filme. Na segunda vez eu fiz a minha barba. E eu nunca tiro a barba. Por coincidência. dessa Aí eu vez. tirei a barba e pintaram a minha cara, fiquei parecendo Opa. um guaxinim. Opa, pintamos minha cara. Mas eu não fui ver o filme com a cara pintada de guaxinim. Eu vi o filme pela segunda vez, então foi 6 horas de vendo, porque o filme tem umas 3 horas, então eu vi a primeira vez, voltei pra casa, no outro dia, não, acho que no mesmo dia eu fiz a barba. Por que eu tô contando isso? Você entendeu que piorou, né? Continua, percebeu que não pode piorou parar muito. por Não, aqui não vou agora. parar, eu não vou parar. Não, era muito pior eu ter ido do filme vestido de Batman. Nem era a estreia. Tem a foto, tem a foto. A gente vai colocar aqui no Instagram. Vai ter essa imagem no Instagram do podcast. Quem É vê... isso. Ó, viu? Parece um guaxinim, parece um guaxinim.
E daí eu voltei da segunda vez que eu vi o filme, então foram umas 6 horas vendo o Batman. Meu Deus do céu. E daí tinha ido ver com um grupo de amigos e daí realmente pintaram. Pintaram meu A olho. força, né? Te amarraram. Mas Terceirizando voltei- Te responsabilidade. amarraram, tipo, não te deixaram sair. Não, apontaram a uma ideia, arma na eu sua falei, não, cabeça. acho que a ideia é boa. Daí me deixaram num canto da sala, meteram uma luz vermelha, eu tava triste. Ah, entendi. Eu tava Tá triste tudo também. explicado. Realçou a E- narrativa ali, né? Perfeito. Sentiram a pisada do búfalo, tá ligado? E daí foi isso que aconteceu. Eu tava ali naquela foto. Aquela foto daí foi tirada pela Gabi, aqui em casa. E ela ressoou aí nas interwebs, realmente fez um rebuliço. Que história linda. Acho que agora era de mandar... Você tem algum recado final, Rafael? Acho que reforçar, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem nosso trabalho. Quem possivelmente também é da área, vamos trocar figurinha, vamos conversar, né? Ó, já temos mais uma do cinema aqui também. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais várias. Eu deixo uma agora. Não? Não quer? Perguntas, Gabi. A Gabi tá tipo, caralho, só cala a boca que eu quero ver o meu negócio na TV ali, pô. Tem que ver o último episódio de Beleza Fatal, pô. Bom, acho que então os recados Bom, siga a gente nas redes sociais. Só Lamento Bruno e Diogo Esperro. E Lugar Nenhum Podcast. Tanto no Instagram quanto no TikTok. @Lugar Nenhum. @Lugar Nenhum Podcast. Instagram e TikTok. Siga a gente em todas as redes sociais e ouça a gente no Spotify. Ou qualquer outra plataforma, né? Porque tá em tudo. E outra coisa, muito obrigado a todos os feedbacks que todos mandaram, mas deixem os feedbacks no podcast mesmo, lá no Spotify. Ou comenta no vídeo, compartilha o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que tá engajando e compartilhando também. E... Porra, acho que é isso, né? É isso. Você ouviu o que ele quis dizer, né? Então não conversa com a gente no WhatsApp, não manda mensagem. Não, que isso? Faz o seguinte, comenta Nossa, no minha Spotify. pressão até isso baixou. que- Minha pressão baixou. Ele já tá pintando o olho O de cara- preto ali, o ó. cara quer- Já tá indo pro canto da sala ali, ó. Eu já tô de Ó a preto. pisada, ó a pisada. É a pisada do búfalo, pô. É isso. Se você não é um ouvinte assíduo de Spotify, de podcast, no Spotify você pode comentar. Eu sei que é meio esquisito, mas vai lá, manda um oi e fala, nossa, muito legal. Ouve 5 segundos e comenta, entendeu? Depois a gente conversa. Acabou? Tchau.